A taxa Selic subiu de 13,25 para 14,25. O que você deve fazer com seu dinheiro e por que isso daqui pode estar colapsando a nossa economia? Vamos começar. Por que a taxa Selic está subindo? O dólar está nas alturas. Então, a nossa moeda contra o dólar, ela está se desvalorizando cada vez mais. A gente estava aqui em 2014. Antes disso, a gente estava até mais baixo. O dólar chegou a ser 1 para 1 em algum momento. Ele começou a subir quase 2, 2 e pouquinho, 4 e pouco, 5 e pouco, 6 e pouco, quase 7. Quando o dólar sobe, imagina que tem gente comprando dólar ao invés de gente comprando real. Se as pessoas estão comprando dólar, muita gente está tirando dinheiro daqui. E se tira o dinheiro daqui, a gente quer atrair o dinheiro de volta. E aí a gente sobe a taxa de juros para que as pessoas olhem para o Brasil e falem: olha, tá pagando muito lá, vamos voltar para o Brasil. E aí se volta para o Brasil, compra real. E aí diminui o câmbio. Então se o dólar está nas alturas, isso daqui geralmente faz a taxa de juros subir. O dólar subiu 165% em todo esse período aqui, é muita coisa. Segundo lugar, inflação. A inflação mensal são essas barrinhas aqui. Inflação é quantos produtos ficam mais caros no Brasil. Todo mês os produtos estão ficando mais caros no Brasil. Todo mês. Só que em fevereiro, a gente teve o maior valor da inflação dos últimos 12 meses. A gente teve uma inflação de 1,31%. Sabe o que significa isso? Tudo na economia ficou mais caro, na média, em 1,31% em fevereiro. Isso daqui é o maior patamar pro mês de fevereiro em 22 anos. Em 22 anos. A gente nunca passou por isso, né? Nunca. Quase nunca passou por isso na história. Isso é muito forte. E mais chocante ainda essa linha verde é o CDI, que é a renda fixa, basicamente. É praticamente a Selic. E olha o que aconteceu. A inflação, que é a linha laranja, passou o CDI em fevereiro. A gente está dizendo aqui que o seu dinheiro investido, por mais que pareça que você ganhou 1% ao mês, ele não ganhou 1% ao mês. Na verdade, a inflação foi 1,31%, seu dinheiro rendeu 1%, você perdeu 0,3%. A gente teve uma queda de 0,32% em relação à inflação a CDI. Isso daqui significa que seu dinheiro investido em renda fixa perdeu valor, de uma forma geral, mas significa que ativos mais escassos, um pouco mais valiosos, mais únicos, eles tendem a ganhar valor quando isso acontece. Por exemplo, eu financei uma casa a um valor super alto. Então eu tenho um ativo que ele tende a se reajustar pela inflação, que seria essa linha aqui. Por outro lado, eu tenho uma dívida, porque eu financei esse imóvel, abaixo do CDI. Então, quando isso acontece, o meu ativo se valoriza e a minha diferença de dívida melhora ainda mais. Toma muito cuidado, a gente está passando por um cenário desesperador, já é muita grana. Tem algo chamado déficit nominal. O que é o déficit nominal? É a receita menos a despesa do governo. Isso significa que o governo ele tem uma grana que entra e ele tem uma grana que sai. Então ele arrecada imposto, entra grana. Aí ele gasta em projetos, em logística, educação, etc. Ele gasta. Sempre gasta mais do que ele arrecada. Por isso chama déficit, porque sai dinheiro. Só que a gente está num momento de déficit muito alto. 8,9, 8,5. Isso daqui é recorde. Olha a diferença dos outros anos. Aqui foi um caso atípico porque a gente teve Covid. Mas se você for comparar com outros anos, a gente está num padrão de gasto muito acima. É uma coisa que acontece poucas vezes na história. Só que quando você olha para o mundo, gente, o Brasil é o segundo país com o maior déficit nominal do planeta. A gente perde para quem? Para a Bolívia. Isso daqui é bizarro. E o problema não é a falta de receita. Porque às vezes a gente pensa, né? Se é o que eu gasto, é o que eu arrecado, então eu devo estar arrecadando pouco. Tem famílias que estão endividadas que falam, não, é porque eu ganho pouco dinheiro. Será que é o caso do Brasil? Não é o caso do Brasil. Aqui é o quanto a gente vem arrecadando. Perceba que o Brasil fez a maior arrecadação da história em 30 anos. A gente arrecadou no passado 2,5 trilhões de reais. Olha a diferença disso para os outros anos. Cara, isso aqui foi nosso recorde histórico. Nunca arrecadamos tanto dinheiro. Isso aqui não é chocante? Então a gente está arrecadando muito dinheiro e ainda assim está com o maior déficit de todos? Significa que a gente deve estar gastando bem. E esses fatos fazem a Selic subir. Por quê? Porque você está olhando para um país, ou melhor, você está olhando para uma família. Essa família está gastando muito dinheiro. Você, que é credor dessa família, que emprestou dinheiro para ela vai te pedir mais dinheiro. Aí ela tá devendo cada vez mais. Aí você vai falar, pô, será que eu vou emprestar pra sua família? Não sei não, cara, sua família vai quebrar. As pessoas pensam assim, os governos pensam assim. Tô emprestando pro Brasil. Cara, o Brasil tá gastando muito. Eu acho que ele vai quebrar. Melhor não emprestar mais pra ele, não. Aí ele vem e fala, e se eu te pagar mais? Aí você fala, tá, aí talvez compense o risco. Isso é a Selic subir. A Selic começa então a subir o prêmio para justificar que os investidores tomem mais risco, porque o Brasil vai ter mais risco, mais déficit, mais risco. Geralmente. Então olha o cenário. Dólar nas alturas, inflação nas alturas e fora da meta, segundo maior déficit nominal do planeta, arrecadação recorde. Te dá medo? Um pouquinho de medo, pelo menos? É o que as pessoas estão sentindo. E aí surgem cenários bizarros como esse. Aqui é o ranking de juros reais no mundo. A gente tem, então, o Brasil aqui.
O Brasil é o segundo maior juro real do mundo atualmente. E a gente perde para quem? Para a Rússia, que está em guerra. A gente só perde para a Rússia, que está em guerra. Por quê? Porque é normal, guerra, as pessoas ficam com medo, e aí para você investir lá, você precisa ter um prêmio maior. Então a gente é o segundo mundo, só perde para a Rússia, que está lá o pau quebrando em todo canto. Caraca, Japão negativo, Estados Unidos 1,5, 1,65. Então quanto mais risco, geralmente, não sempre, mas geralmente, maior a taxa de juro real. Taxa de juro real é taxa de juros menos inflação, basicamente. Vamos para a segunda parte do vídeo. Vai melhorar ou o pior tá por vir? Trouxe todo esse cenário para vocês, mas agora vai melhorar ou ainda vai piorar? Aí eu quero te trazer essa reflexão. Existe uma coisa chamada relatório Focus, que é emitido aqui de tempos em tempos para dar projeção que o Brasil tem sobre a inflação, sobre o dólar, sobre a taxa de juros. Esse relatório saiu no dia 3/1, ou seja, começou o ano, janeiro, dia 3, soltaram esse relatório. Acho que o estagiário devia estar ainda meio acostumado com o ano passado, e no relatório saiu o ano 2024, mas é 2025 aqui. Mas esse relatório diz, por exemplo, que a inflação, que é o IPCA, estava com uma projeção para no final do ano estar em 4,89%. A Selic é uma projeção que fecharia o ano com 12%. Isso daqui em janeiro. Agora, no mês 3, soltaram outro relatório. E a projeção era que a inflação terminasse esse ano em 5,68%, ou seja, bem mais alto. A projeção é que a taxa Selic feche em 15% ao ano. Cara, imagina você chegar no final do ano e a taxa Selic tá 15%. Isso daqui é muito assustador. É muito assustador. Isso aqui é o que eu vivia há muitos e muitos e muitos anos. Quando a gente teve o Covid, quando a gente teve Dilma, a gente bateu, foi 14 e pouco. 14,75, cara. E o cenário lá era desesperador, impeachment, era uma coisa muito louca. A gente passou pro Covid, não bateu 15%. A gente bateu 15% há muito tempo atrás. Isso daqui é muito caótico, gente. É muito, muito caótico. IPCA que subiu a projeção e Selic também subiu a projeção. O mercado, então, está prevendo uma piora. Então, geralmente são em cenários assim que a gente encontra as melhores oportunidades do mercado financeiro. As pessoas estão desesperadas, tem sangue nas ruas, tá todo mundo com medo, o pessoal tá desesperado, não quer tomar risco. E geralmente é aí que a gente encontra as melhores oportunidades. O que a história nos mostra é que a gente tem que ser medroso quando os outros são gananciosos e a gente precisa ser ganancioso quando os outros são medrosos. Porque a gente tá num cenário agora de desespero. Temos que reconhecer isso. Só que quando a gente fala sobre isso, tem gente que já vem tomando decisões diferentes. Aqui são os gringos, por exemplo. Essa linha é o zero, aqui é o tempo e aqui é o fluxo. Então, se a gente for olhar aqui no começo do ano, a gente tinha um fluxo onde os investidores estavam vendendo bolsa, então eles estavam tirando dinheiro da bolsa. O que a gente vê aqui? A gente vê eles comprando bolsa. Então, o que vem acontecendo é um dinheiro um pouco mais inteligente, não ou mais, mas um pouco mais inteligente, começa a trazer um fluxo positivo para nossa bolsa num cenário desesperador de Brasil. Não é louco isso? Tá todo mundo com medo, tá tudo indo pro saco, mas aí começa a vir uma grana pra cá. Cara, por que isso tá acontecendo? Tem gente vendo coisa que a maioria não está. E o que pode surgir como oportunidade nesses momentos? Primeiro que você precisa se proteger, né? Quando a gente puxa historicamente o que aconteceu durante as últimas crises com o ouro, com treasuries. Treasuries são títulos do Tesouro norte-americano e com S&P, que é a Bolsa de Valores americana, a gente vê que em determinada crise aqui no subprime, naquela crise de 2008 famosa, a bolsa caiu 54%, o ouro subiu 26%. Aqui em 2010, a bolsa caiu 15%, o ouro subiu. Aqui em 2015, a bolsa caiu 12%, o ouro subiu. Aqui, S&P caiu 19%, o ouro subiu, ouro subiu, ouro subiu. Então toda crise gera geralmente pessoas correndo para ativos como o ouro, que agem como uma reserva de valor. Então o ouro ele é uma boa resposta para isso. E aí, o que eu finalizo o vídeo aqui dizendo? Vocês talvez estejam pensando, o que eu faço? O que eu faço agora? Fora assinar a FinClassic, acho que vai te ajudar muito, tá? De verdade, porque a gente vai te acompanhar, te pegar pela mão durante vários anos, vários clientes satisfeitos há muito tempo, mais de 150 mil assinantes, etc. É a nossa comunidade aqui do Grupo Primo. Acho que você deveria ter uma mentalidade de realmente pensar racionalmente e não emocionalmente nesse momento. Porque a emoção geralmente te faz cometer uma série de burradas. É tipo aquela pessoa que sabe que não tem nenhum problema ela subir num palco para falar, mas a emoção não deixa ela fazer isso. Ela sabe que deveria fazer alguma coisa, tomar uma atitude de coragem, mas ela não consegue, porque ela tá com medo, tá sendo guiada pelas emoções. Esse é o momento para você tomar uma decisão baseada em dados. É uma decisão que você tem que tomar pensando em, anteriormente, quem ganhou dinheiro e quem perdeu. Geralmente quem ganhou dinheiro foi quem fez duas coisas. Quem correu para ativos desvalorizados, subvalorizados. Geralmente é isso. E aquelas pessoas que não ouviram a opinião alheia do público emocionado. Então esse é o momento para você fazer o oposto das pessoas. Esse é o momento para você sair dessa maré. Esse é um momento para você ter mais coragem do que os outros, mas ao mesmo tempo diversificar a sua carteira em ativos
que passem pelo efeito Lindy. O efeito Lindy é o efeito onde algo que acontece por muito tempo tende a continuar acontecendo por mais tempo. Por exemplo, eu uso tênis. A gente usa tênis há muito tempo, então o tênis deve continuar sendo usado por muito mais tempo. Eu tenho um livro do Meu Milhão, ele é lido desde 2018, ele é muito bem lido, mas a Bíblia é lida há muito mais tempo, então ela tende a ser lida por muito mais tempo. Então quando você pensa em efeito Lindy, quais são os ativos que se provaram no tempo? Esse não é o momento de inventar moda. Esse é o momento de você ir para ativos que se provaram no tempo, em especial durante grandes crises.